Queridos irmãos, que Jesus nos envolva em sua paz. Disse Jesus: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão repouso para vossas almas. É muito bom a gente pensar que existe algo que pode trazer repouso para a nossa alma, sempre tão atribulada, preocupada, cansada. Mas o ponto que nós queremos levantar hoje, porque a gente trouxe apenas um recorte deste precioso versículo, de Mateus capítulo 11, versículo 29, é sobre a mansidão, é sobre a calma na hora de nos relacionarmos com as pessoas. E essa tranquilidade que deve pontuar a nossa alma vigilante é normalmente o que nos falta no dia a dia. É sobre agressividade que vamos falar hoje. E o que é a agressividade? A agressividade é um impulso cego de nós mesmos, de autoafirmação. A gente quer se impor através da agressividade. Porque é no momento em que nós não nos controlamos e somos agressivos, é que nós expressamos exatamente os sentimentos que trazemos dentro de nós, pelo menos em relação à pessoa agredida. Então, a agressividade é este impulso sem discriminação, onde a gente não faz qualquer consideração pelas pessoas, pelas consequências, pelos outros. Nada nos envolve o pensamento naquela hora. É uma situação bem instintiva. E todos nós ainda temos um pouco dessa agressividade. A proposta de Jesus, que é a mesma da doutrina espírita, é nós viajarmos para dentro de nós mesmos e nos libertarmos da culpa que assombra o nosso psiquismo. Porque ao agredirmos indiscriminadamente as pessoas que nos irritam, nós estamos emporcalhando o ambiente espiritual à nossa volta, seja o ambiente familiar, o grupo social, o trabalho. Muitas das vezes nós agredimos como defesa. Agredimos quando nos sentimos ameaçados e agredimos para nos defender. Quando nós não trabalhamos bem o sentimento de culpa, isso pode nos tornar pessoas agressivas. Existe um psicoterapeuta muito famoso chamado Piero Ferrucci. Ele disse que existem várias formas de agressividades. Ela pode ser destrutiva, construtiva e voltada contra nós mesmos. A agressividade, o psicoterapeuta disse, que ela tem um lado bom, como uma argila que você pega e pode construir dessa argila um monstro ou um anjo. Então a agressividade é essa argila. Talvez exista até um outro nome melhor para essa força que nos impulsiona a agir quando agimos de modo construtivo, sem chamarmos isso de agressividade boa, mas é assim que o psicoterapeuta chama certos aspectos da nossa agressividade. Mas ao finalzinho a gente coloca alguns exemplos para clarear isso aí. A questão é que cada um de nós deve procurar responder a si mesmo quais são os gatilhos que despertam a agressividade, a nossa agressividade. Cada um de nós tem que saber o que nos irrita, o que nos incomoda, o que nos faz reagir de uma forma tão negativa. Às vezes nós temos muita facilidade em agasalhar o ódio e de um momento para outro ficou uma raiva ali mal trabalhada dentro de nós e de um momento para outro a gente muda o humor, conseguimos sentir raiva, sentir às vezes aquele ódio silencioso ou aquela raiva esquentada e explosiva,
De qualquer forma, a agressividade, silenciosa ou não, ela vai sempre causar um mal a quem recebe, mas muito mais a nós que a criamos. Então, a autoagressividade, ela pode acontecer de várias formas. Existem pessoas que chegam a se mutilar, a automutilação. Existem pessoas que se matam. Existem pessoas que deixam de tomar a medicação adequada. Existem pessoas que se boicotam claramente. Então, sem falar dessa forma de autoagressividade, que chega a ser algo bem doentio, nós vamos falar da autoagressividade no sentido de que todo o nosso destempero, todo o nosso descontrole, todo o nosso pensamento e palavras agressivas que nós jogamos nos outros voltam inexoravelmente para nós mesmos. Então, a vida é sempre devoluta. Ela vai sempre nos devolver o que nós colocarmos nela. Agora, o ponto importante que o psiquiatra e psicoterapeuta levantou é que a gente sabe disso, mas escutar mais uma vez não tem problema. Os nossos acessos de raiva, de cólera, diminuem a nossa vida. Isso a gente já está aqui cansado de falar nisso. Nós temos um fluido vital, que é a quantidade de combustível que você veio para ir até o final do tempo destinado a você nessa encarnação. Todo ato de agressividade, de raiva descontrolada, você está queimando o seu fluido vital, como alguém que tem X de gasolina para chegar a determinada distância e fica ali acelerando no mesmo lugar. É lógico que a gasolina não vai chegar até o final da viagem. Assim é o nosso fluido vital. Nós diminuímos, os anos de vida aqui na Terra. Emmanuel coloca como um dos motivos que nós partimos antes da época esses ataques de cólera. Mas tem uma questão muito interessante também. O psiquiatra disse que nós vamos nos intoxicando com as vibrações perniciosas que nós mandamos para os outros, porque elas ficam em nós e afetam os nós. Quando a gente está produzindo aquele acesso de raiva e de agressividade, nós estamos afetando os neurotransmissores do nosso cérebro e eles fazem com que aconteça no nosso corpo descargas inapropriadas de adrenalina. E essa adrenalina cai desorganizadamente na corrente sanguínea. E vocês já observaram que às vezes a pessoa chega a envermelhar de raiva? Ela vai causando alteração na pressão sanguínea, a pessoa fica cansada, afeta o ritmo respiratório. E quando a pessoa sofre, faz o organismo sofrer a descarga constante de adrenalina por esses motivos, vai produzindo um desgaste ao longo do tempo e o organismo, a pessoa começa a sentir cansaço, indisposição, fraqueza, debilidade de forças, ausência e total desinteresse por objetivos elevados, porque o ódio, a raiva, elimina a revolta interior, elimina todos os bons propósitos que nós podemos acalentar em nossas vidas. Então, diz o psicoterapeuta, reforçando que isso também a gente estuda em várias fontes quando nós tratamos da saúde mental, da saúde da nossa alma. Então, de que nós precisamos? Qual a medicação que a gente precisa? Nós precisamos dos ensinamentos de Jesus para que nós possamos ter repouso, paz e tranquilidade para as nossas almas. E procurando a mansidão e a humildade que ele ensinou, e isso não significa de forma nenhuma nos tornarmos tão frágeis e tão fracos que todo mundo pode dar pancada, isso não significa absolutamente, mas nós vamos encontrar o ponto certo
da defesa sem o ataque. Às vezes, a pessoa não nos causou grandes prejuízos emocionais, mas às vezes o sarcasmo, a crítica sem fundamento desperta em nós um instinto agressivo. Todas as vezes que nós somos agressivos, nós estamos agindo por instinto e não por raciocínio. E é pelo fato que a gente, ao agir por instinto, a gente está buscando a nossa herança primária no nosso desenvolvimento antropológico. Quer dizer, no desenvolver da espécie humana, nós realmente saímos do mundo animal. E quando a gente age por instinto, é como se a gente voltasse lá atrás. Quando a gente esquece de raciocinar, quando a gente esquece de contar até 3, quando a gente esquece da vigilância de cada momento, a gente não está usando a nossa razão. Nós não estamos sendo racionais, nós estamos sendo irracionais, agindo por instinto. Porque a razão é que vai nos permitir usar o livre-arbítrio e escolher reagir mal ou não reagir mal. E nós temos que ter esse propósito na nossa vida, né? Então a gente saiu do animal, que é o instinto, para o ser humano, que é a razão, e na caminhada dos milênios nós desenvolveremos a sensibilidade quando nos tornarmos anjos, né? Agora, a questão também que, do ponto de vista espírita, nós temos que colocar é que todas as nossas emoções positivas atraem espíritos bons e as nossas emoções negativas atraem aquelas entidades perversas, malfazejas, que vão ali potencializar a nossa raiva. Muitas das vezes, quando a pessoa acaba de explodir com uma raiva, ela pensa, puxa, não precisava de eu ter feito desse tamanho. Porque no momento que ela abrigou a revolta e a raiva dentro dela, ela abriu portas para os hospedeiros, né? Para os parasitas espirituais. Mas não é só isso, não. Os espíritos que querem nos causar o mal, que querem ver o nosso descontrole, que querem nos ver entregues à vontade deles, eles sabem perfeitamente onde nos irritar. E eles inspiram quem está ao nosso lado a nos irritar. Por isso que quando a gente toma cuidado com aquela pessoa que está ali, tomando uma atitude que vai irritar, a gente deve pensar que do lado daquela pessoa pode ter um espírito dando gargalhada porque conseguiu o objetivo. Eles sabem exatamente em que ponto eles vão conseguir nos irritar e nos fazer perdermos o equilíbrio, porque assim nós ficamos entregues às influências dele. Este é o ponto básico, que a gente não está falando para apavorar ninguém, mas é realmente isso que acontece. Então a gente às vezes está sentindo um cansaço mental tão grande que nós perdemos o controle sobre as nossas reações e qualquer coisinha pode nos irritar. Nós temos que saber o que nos irrita. Eu trouxe aqui 7 exemplos. Vamos ver aí em qual nós nos encaixamos mais, né? A primeira coisa é essa, é um cansaço físico, é um apavoramento natural, é aquela pessoa que anda depressa correndo, mesmo que não tenha um compromisso apertado. Está sempre com pressa, está sempre apavorada, estou sempre com um monte de coisa para fazer, cabeça cheia, cabeça quente, já acorda, daí 10 minutos a cabeça já está quente. Porque tem um monte de coisa para fazer. Se temos um monte de coisa para fazer, vamos transferir para o papel a preocupação. Tem que fazer isso, 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 e vai fazendo aos poucos. Não põe tudo na cabeça de uma vez, porque isso nos deixa realmente mais irritados. Às vezes, nos irritamos com as pessoas que, quando estamos trabalhando com elas, porque o tempo da realização da tarefa que a gente esperou ver cumprida, não foi cumprida. Então, vamos nos preparar para quando tivermos na posição de colaboradores, até subalternos,
de imaginar que o tempo que você imaginou não foi, às vezes, um tempo suficiente para que a gente não se irrite tão facilmente com as pessoas. O terceiro ponto que nos faz usar a agressividade como resolução para tudo é um ressentimento. Às vezes você guardou uma mágoa de fulano e o fulano se aproxima de você e nem lembra mais que te magoou, mas você lembra. Então você responde com agressividade à resposta que aquela situação estiver te pedindo naquele momento. Ou então a gente sai chateado com uma pessoa e sai na cabeça com o primeiro que aparece na nossa frente. Também isso acontece. Um quarto ponto é quando recebemos críticas. Aquelas críticas que nos dão a impressão que são aquelas pessoas que estão sempre nos observando para ver onde que a gente vai errar, onde que a gente vai falhar, para ver qual defeito que você está apresentando naquela hora para poder fazer uma pontuação em cima daquilo. É mais ou menos um pensamento muito infantil que eu escutei uma vez. Amigo meu não tem defeito, inimigo, se não tiver eu ponho. Então aquela situação que você fica procurando, e quando procura o defeito, acha. Acha porque nós todos não atingimos a perfeição e nós todos vamos errar, e vamos errar muitas vezes. Não sermos agressivos é dar às pessoas o direito de errar conosco, quantas vezes forem necessárias para o aprendizado. Porque nos irrita receber, às vezes, uma crítica de pessoas que buscam em nós uma perfeição que claramente elas ainda não possuem. Isso nos irrita, mas faz parte do ser humano exigir mais do outro do que de si mesmo. Faz parte de um ser humano ainda em estágio evolutivo. Então é preciso de tolerância e paciência com essas situações, porque a gente não está aqui desqualificando a crítica construtiva e muito menos amenizando os erros. Mas, às vezes, nós temos, ao criticar os outros e ao sermos criticados, levarmos em conta qual foi a real intenção da pessoa e levar em conta quais os sentimentos que moveram aquela pessoa para fazer determinada crítica. Uma historinha boba que ilustra bem o que nós estamos querendo dizer. Uma mulher vigiava sempre a vizinha. Ela ficava só de olho na vizinha para ver o que a vizinha estava fazendo, porque ela não simpatizava de jeito nenhum com aquela vizinha. Então, um dia ela olha a roupa secando no varal e diz: olha como que ela é relaxada, veja como que o lençol está encardido. Aí a filhinha dela: não, mamãe, eu vim do quintal agora. O lençol está branquinho, o vidro da nossa janela é que está sujo. Quando você olha o outro com a lente suja da inveja, do ciúme, a gente vai projetar no outro determinadas situações com a nossa visão distorcida dos fatos. Às vezes nós somos extremamente belicosos, beligerantes. Esse é o quinto motivo. E tem gente que gosta de ser belicoso, tem gente que gosta de estar assim, parece que está sempre pronto a receber uma ofensa qualquer, está sempre pronto para fazer uma defesa. E a gente chama de guerreiro, geralmente a gente chama de guerreiro quando a gente vê uma pessoa com a doença muito debilitada, quase ao final da vida, e a gente fala, está lutando como um guerreiro para se manter vivo. Então a gente coloca a guerra aí como uma situação boa, é sobre essa tal agressividade que a gente estava falando. Quando a gente fala, vamos lutar pela paz. Lutar pela paz. Que luta é essa, né? É uma luta pela paz. Mas a palavra está aí, a agressividade está aí. Então, quando a pessoa ela é muito beligerante, ela está sempre buscando um ponto para criticar, para reclamar, para aborrecer, porque para o belicoso e para o beligerante nada nunca está bom.
Então, na verdade, quando nós estamos muito mal conosco mesmos, nós projetamos essa insatisfação nos outros e projetamos em tudo que os outros façam. Então, aqui vale sempre, antes de reclamarmos muito de qualquer coisa, um conselho que Chico Xavier deixou. Ele disse: ao falar, devemos cuidar para que as nossas palavras sejam melhores que o nosso silêncio. Observar a situação e falar: se eu continuar calado, o que eu vou falar que vai ser melhor do que o meu silêncio? Essa é uma situação muito interessante a ser considerada. Às vezes nós somos muito amargos e também propensos a queixar muito da vida. Então, muitos de nós nos deixamos contaminar por essa decepção, pelas frustrações, pelas perdas que nós não administramos direito. E nós vamos nos fechando naquela amargura, naquele silêncio pesado, naquela tristeza, e não deixamos que ninguém penetre nessa noite escura da nossa alma. Então as pessoas se aproximam e dizem: o que você tem, fulano? Nada não. Fulano, você está bem hoje? Tô ótimo. Por que você está perguntando? Então, não recusar um ouvido amigo é um ato de agressividade. E nós, às vezes, vivendo no emaranhado das nossas emoções negativas, nós ficamos presos a tristezas pelas coisas que nos aconteceram, ou presos à felicidade que um dia tivemos e perdemos. É natural. Existem perdas que nos entristecem. Existe felicidade que vai embora. Mas nós precisamos de um tempo só para nos acostumarmos com isso. O problema está se nós nos apegarmos a essas perdas e apegarmos a essa tristeza. Outro dia eu li uma mensagenzinha dizendo que ansiedade é o excesso de futuro, depressão é o excesso de passado e estresse é o excesso de presente. Eu não concordo que o excesso de presente cause estresse, senão Jesus não teria dito: a cada dia basta o seu mal, nos levando a nos focar no momento presente. Então o estresse não vem pelo excesso de presente, vem por não estarmos lidando bem com o nosso presente. Mas o tempo ideal é o aqui e é o agora. Então a amargura da nossa alma, a tristeza, ela pode se transformar em depressão. Como dizíamos antes, ficar tristes, ficarmos amargurados por algum tempo é normal. Mas quando a gente se apega à tristeza e à amargura, é que surge então a depressão. Que aí sim a gente está presa ao passado, das coisas boas que perdemos ou das coisas ruins que nos fizeram, das pessoas que nós amávamos e partiram e de todas as perdas que nós não conseguimos aceitar. Então, às vezes está ali o inevitável e a pessoa diz: não consigo aceitar isso que me aconteceu. E é essa falta de resignação, falta de Jesus, porque o Evangelho nos ensina que nós podemos suavizar ou aumentar o amargor das coisas que nos acontecem. Nós temos esse dom. Conforme a maneira que nós encaramos o que é a vida aqui na Terra, nós temos todas as condições do mundo de amenizar tudo de ruim que já nos aconteceu. Por que ameniza? Porque quando nós olhamos a vida aqui na Terra sobre o ponto de vista espiritual, nós vamos, a primeira coisa que vai acontecer, a gente vai compreender como que a vida é curta. Por mais que seja 80, 90 anos, é um átimo de segundo na eternidade das nossas existências, né? E depois a gente vai estudar as leis que regem as nossas vidas e vamos compreender a importância dos testes, das provas, a importância da dor. E ao confiarmos em Deus,
à medida que nós orarmos e colocarmos o Evangelho de Jesus em nosso coração, nós vamos ter a certeza que um futuro feliz nos aguarda. Porque Deus é Pai e nos criou para a felicidade. E é essa certeza, essa confiança em Deus, essa compreensão que todas as provas são testes, são degraus de crescimento para a nossa alma, é que vai fazer com que nós apenas nos entristeçamos, mas não caiamos em depressão por apegarmos de unha e dente nessas tristezas e amarguras. A depressão, ela acontece sempre quando algo que a gente queria acabou. Então nós ficamos o tempo todo voltado para o passado. E se não tivesse acontecido isso? E se não tivesse acontecido aquilo? E aí você começa a se apegar nisso, pensando, não tem condição de eu construir uma vida nova em cima disso que me aconteceu. Porque você não consegue largar o isso lá para trás. Então é olhar o presente, sempre o presente. Porque quando estamos presos no passado, o tempo voa e a gente ficou o tempo todo lamentando o passado e temendo o futuro, sem olhar para o dia de hoje. O dia de hoje, o que existe, tudo que existe é o aqui e o agora. Por último, é a maledicência e a calúnia. Nós não devíamos nos irritar mais com a maledicência e com a calúnia, porque André Luiz já muito escreveu, e nós já falamos disso aqui, já tentamos aprender isso aqui antes. Em Agenda Cristã, no capítulo 25, André Luiz aconselha, não lhe fira a calúnia, viva de modo a desmentir o caluniador. Então, se alguém te calunia, prova, viva de uma forma que ninguém vai acreditar naquela calúnia. Uma vez que Chico Xavier estava muito triste, porque ele tinha sido também tremendamente caluniado, Emmanuel disse, você está triste porque estão falando mal de você? Sim, acredita que eles estão falando de mim, isso e isso e isso? Emmanuel falou, isso é verdade? Não, claro que não. Então, isso é problema de quem está falando e não seu. Se alguém fala mal de você com motivo, é um problema seu, mas sem motivo, é um problema do outro. A gente deve simplesmente ignorar e seguir em frente. Então, essas características são levantadas pelo psicoterapeuta e que ele levanta esses motivos que nos irritam para ver se é com esses motivos que nós temos nos irritado ou se alguém aí quer acrescentar alguma coisa. Olha, ninguém se irrita, só eu. Ninguém se irrita. O que te irrita, Cláudia? Me irrita querer fazer hora com minha cara. Fazer hora na sua cara te irrita? Na verdade, a gente se irrita o tempo todo. E calúnia, a gente vê o tempo inteiro também. Mas resta a gente entender essas boas falas que você está dizendo aí e tentar agir dessa forma. Senão nós estamos perdidos. Nós não vivemos entre anjos, né? E não somos anjos também. Eu espero que os motivos que a gente apresentou tenham ajudado vocês a olhar os próprios motivos que fazem com que vocês deem tiro na sombra. Que eu tenho certeza que tem gente aí que dá tiro na própria sombra. Brincadeira. Então, essas características ele elaborou para nos ajudar e tem a doutrina espírita para nos proteger. Mas o fato mais sério que ele falou, e agora eu acho que vai ser o ponto alto de nos convencermos a não nos sentir, não aplicar a agressividade em nossa vida, é isso aqui. Nossa sombra inconsciente desencadeia conscientemente em nós as tragédias para nós mesmos. Raiva, rancor, mau humor, hostilidade, despeito, vingança são expressões de nossa
agressividade. E quando vítimas delas, nós temos que apresentar a receita que o Evangelho nos traz. Sabem por quê? Porque pessoas que se irritam facilmente são fortes candidatas ao Alzheimer. Por fim, a pessoa não suporta ninguém e nem ela mesma. Então, ela cria isso que se chama de um modo leigo de cérebro emparedado. Ela se fecha porque ela não suporta ela mesma, ela não suporta os outros e ela não suporta o que ela é para os outros. Então, ela prefere se fechar no mundo lindo e cor-de-rosa. Então, se nós não queremos viver a esse ponto de que a nossa irritabilidade vai nos querer fazer sair de perto até de nós mesmos, vamos educando aos poucos, né, as nossas emoções. Porque ao mesmo tempo que nós temos esse lado sombra a ser trabalhado do nosso psiquismo, nós temos à nossa disposição o Evangelho de Jesus, trazendo 1000 ferramentas, nos ensinando a como lidar com a agressividade, a como agir de cabeça fria, a como ser vigilante. Jesus não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai, porque estarmos vigilantes nos pontos que podemos cair é tão importante quanto orarmos toda hora para que não caiamos. A vigilância, que não adianta eu rezar o dia inteirinho e sair distraída e a primeira coisa vai me irritar profundamente e eu vou cair na mesma esparrela de sempre. Então a vigilância é importante. E não perdermos, ao trabalharmos a nossa agressividade, não perdermos a parte boa, a agressividade boa. Encerrando, a gente fala dela por falta de uma palavra melhor para essa força interior que nos move. Deveria ter uma palavra melhor do que agressividade boa. O primeiro exemplo que o psicoterapeuta trouxe foi esse. A inglesa Florence estava na guerra da Crimeia, socorrendo os infelizes ali, olhando um acidentado, um outro. E quando perguntaram para ela por que ela trabalhava tanto e nem dormia, ela disse, por raiva. Eu trabalho aqui por raiva. Raiva de quem? Do governo britânico, que em vez de mandar medicamentos, lençóis, manda arma de destruição. Olha o que ela fez com a raiva dela. Ela foi consertar o erro. Essa é a agressividade boa. Beethoven, nem precisa de dizer que Beethoven foi o mais consagrado autor de sinfonias, né? Deixou 9. E ele, aos 26 anos, detecta a surdez. Hoje, segundo os especialistas, a surdez de Beethoven teria sido reversível por uma cirurgia, mas naquela época nem imaginava isso. Porque vocês sabiam que Beethoven era surdo, não sabiam? Ele era surdo. E de onde que veio a surdez dele? Ruptura dos tímpanos de pancadas que ele apanhava do pai quando criança. Então rompia. E ele vivia naqueles conflitos familiares, um ambiente de pobreza, de humilhação, mãe tuberculosa, irmãos morrendo de doenças cruéis ali, deve ser gastroenterite. E ele então tinha uma revolta muito grande daquilo tudo. E ele descarregava toda aquela raiva na música. E ele interpretava divinamente os sons. Ele perde a surdez antes de renascer para ouvir os sons que vinham do espaço, para ouvir os sons que nasceriam na própria alma dele. Mas naquele ambiente de tristeza e pobreza, ele
a agressividade foi a força da grandeza para compor as sinfonias. Dizem os biógrafos que uma das poucas coisas que Chico Xavier levou dos pertences quando se mudou para Uberaba foi um disco de vinil de Beethoven, que ele amava. E nessa mesma fonte eu li que a Quinta Sinfonia é terapêutica. É terapêutica. Se você estiver doente, bota a Quinta Sinfonia, faça a prece, porque eu não faço a menor ideia. Precisamos de pesquisar um pouco mais esses acordes, porque eles são terapêuticos. A vibração elevada, né? Então nós precisamos depois, a Sabrina nos apresentar a parte terapêutica da música, né? Aliás, parabéns, o coral estava belíssimo sexta-feira. Quem foi? Estava lindo, lindo, lindo. Michelangelo, ele ia na Itália, numa cidade, ele ia em Carrara, né? Uma cidade, para buscar o melhor mármore que existia para ele poder esculpir. E quando não podia ter uma fissura, não podia ter uma mancha, e ele achava o bloco ideal e ele começava a esculpir quando estava terminando uma fissura, uma mancha. Ele tinha muita raiva e começava a esculpir de novo com toda a força daquela agressividade positiva. Assim ele fez Moisés, uma escultura belíssima, que quando ele terminou, ele mesmo estranhou, ele olhou e disse que ele toca a escultura e diz, fala, porque era tão perfeita que ele tinha a impressão que era um ser vivo que estava ali. Quando ele foi fazer a Capela Sistina, ele brigava, o Miguel Ângelo era irascível, por isso ele renasce como aleijadinho para trabalhar a humildade, porque ele tinha um gênio terrível, e os papas não tinham paciência com ele, e ele demorou tanto tempo construindo o teto da capela, que me parece que passaram por ele 3 papas. Um deles, eu não vou dizer qual, exigia tanto, eu não sei qual, exigia tanto dele, que quando ele fez o teto, ele botou esse papa no inferno. Reconhece-se perfeitamente pela arte dele, que era o rostinho daquele papa. Para ele estaria no inferno. Então, a agressividade é uma força que nós não podemos perder de tudo. Mas assim como ela é usada de uma forma tão negativa, ela pode ser usada para hábitos saudáveis. E nós podemos perfeitamente educar a nossa agressividade. Nós não podemos ainda nos considerarmos na infância espiritual e dizermos para a pessoa, você sabe como que eu sou? Porque nós não somos, nós estamos. Nós ainda não estamos prontos. Então nós podemos sim criar hábitos muito saudáveis e deixar o ambiente que a gente vive maravilhoso, porque nós vamos harmonizar o microcosmo, que é o nosso mundo íntimo, e a partir do mundo íntimo de cada um, a gente vai harmonizar o universo, o macrocosmos. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E ele é construído de paz. Quando perguntaram para Gandhi qual era o caminho da paz, ele disse que a paz era o caminho. Não há caminhos exteriores para a construção do reino de Deus em nós. Nós temos que procurar dentro de nós e irmos aos poucos diluindo essas sombras que nós sabemos que ainda existem em nós e buscar um comportamento mais saudável, baseado no bem e no amor que nós queremos ver em nossas vidas. Que nós queremos ver em nossas vidas. Sejamos a pessoa que a gente quer que o outro seja para conviver conosco. Sejamos essa pessoa. E quando tiver tudo muito escuro, a gente vai lembrar que a madrugada começa 1 segundo depois da meia-noite.
ainda é treva, mas está caminhando para o amanhecer. Não vamos esquecer disso. Sempre haverá um novo dia, sempre haverá um novo amanhecer na nossa vida. Que o desânimo, que nós voltamos contra nós mesmos, ao nos sentirmos incapazes de educar as nossas emoções instintivas, que esse desânimo, que essas quedas, que nós caímos incessantemente nos mesmos erros, que a preguiça de nos analisarmos e vermos o que podemos ser melhor, não nos impeça de alcançarmos esse novo amanhecer que nos aguarda na nova era. Muito obrigada. Agora a Cláudia vai fazer a segunda parte das palestras. Sabe? Nós vamos começar com a música. Boa noite. Pode deixar. Eu vou pedir.